Olá a todos! Hoje nós vamos conversar sobre alguns sinais de alerta que as crianças de 1 aninho, 2, 3 anos apresentam. Eu atendo muitas crianças nessa faixa etária, normalmente crianças que não apresentam nenhum diagnóstico fechado, mas que os pais já observam que existem alguns atrasos, algumas diferenças no seu desenvolvimento. Normalmente, os pais levam essas questões ao pediatra e, em muitos casos, o pediatra coloca que cada criança tem seu tempo e que não há motivos para se preocupar. Porém, nós precisamos sim dar uma atenção maior quando existem atrasos importantes. Então, quais são esses atrasos que nós estamos falando, esses sinais de alerta? Os mais comuns que chegam até mim no consultório são o atraso de fala. E aí, normalmente, quando os pais colocam, meu filho está com atraso de fala, sempre tem alguém na família, mas o pai demorou a falar, o titio falou muito tarde, mas a gente tem que dar essa devida importância ao atraso de fala. Se todas as crianças ali da mesma faixa etária já têm um vocabulário muito mais amplo, se já formam pequenas frases, o seu filho não, precisamos ajudá-lo nessa questão, independente dele vir a ter um diagnóstico ou não. Aquela criança também que não responde quando chamado. Eu falo o nome dele várias vezes, ele parece que não está escutando, parece que é surdo. Mas se ele está em um cômodo e lá no outro toca a musiquinha do desenho que ele gosta na televisão, ele escuta de longe e vem correndo. É um outro sinal de alerta importante. A interação social com os pares, uma terceira questão que a gente deve observar. Você vai a uma pracinha, um parquinho, todas as crianças estão ali brincando entre si e o seu filho parece que nem está enxergando as crianças ali, ele não tem essa troca. Ele interage melhor só com adultos, com crianças mais velhas. Isso também é um sinal de alerta. Ele sabe brincar, ele tem interesse pelos brinquedos da idade dele ou não? Ele pega o brinquedo e não usa de uma forma funcional, ele faz outra coisa com aquele brinquedo, ou só fica segurando, levando de um lado para o outro, ou ainda ele não tem interesse pelos brinquedos, ele pega um cabo do celular, ele pega um pedaço de alguma coisa e fica com aquilo na mão e aquilo é a diversão dele. Temos que observar isso também. Isso é uma outra questão importante. A compreensão de pequenos comandos. O seu filho entende quando você fala com ele, leva isso para o papai, traz aqui para a mamãe. Comandos simples, já esperados que para aquela idade ele consiga executar, mas ele não consegue, ele parece não te entender. Temos que observar esse sinal também. E um sexto sinal que é muito importante é a perda de habilidades. Não deve haver perdas, o desenvolvimento deve ser contínuo, deve ser progressivo. Então a criança começou a falar algumas palavrinhas e parou. A criança dava tchau, mandava beijinho, parou de fazer isso. Temos que observar isso aí. E como que os florais podem ajudar? Nós vamos trabalhar nessas situações com florais que vão ajudar na comunicação, na interação social, no interesse pelo outro, vamos ajudá-lo na imitação, vamos trabalhar também o processo de percepção do ambiente, do outro, podemos trabalhar a aprendizagem e a maturidade como um todo, além do comportamento regressivo quando há perda de habilidades. E uma questão muito importante é que para estarmos utilizando a terapia floral, isso pode ser feito independente de um diagnóstico, a criança não precisa ter nenhum diagnóstico, independente da idade e também independente
de outras intervenções que já estejam sendo feitas. Não há incompatibilidade nem efeitos colaterais. E eu me coloco aí à disposição, como sempre, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Um grande abraço a todos!